Félix Candela, nascido em 1910 no México, é reconhecido como um dos mais importantes arquitetos e engenheiros do século XX. Sua história é marcada por uma trajetória de superação, inovação e dedicação à arquitetura. Candela formou-se como engenheiro civil na Universidade Nacional Autônoma do México em 1935. Logo após, ele migrou para a Espanha, onde começou a trabalhar em uma variedade de projetos de construção civil. Durante sua estada na Espanha, Candela foi influenciado pela arquitetura gótica e barroca espanhola, que se refletiria mais tarde em suas próprias obras. No entanto, o verdadeiro marco na carreira de Candela veio com seu retorno ao México em 1939. Lá, ele fundou sua própria empresa de engenharia e arquitetura, tornando-se um dos principais pioneiros no uso de concreto armado para criar estruturas extraordinárias e inovadoras. Ao longo das décadas de 1940 e 1950, Candela ganhou destaque por suas obras que desafiavam a gravidade e impressionavam pela beleza e eficiência estrutural. Ele desenvolveu técnicas inovadoras para moldar o concreto, incluindo o uso de formas geométricas complexas, como os paraboloides hiperbólicos e a catenárias, que permitiriam a criação de grandes vãos sem a necessidade de suportes internos. As principais características gerais de sua obra é o uso inovador de formas geométricas complexas, como os paraboloides hiperbólicos e as catenárias, leveza e elegância nas estruturas, alcançadas através de técnicas avançadas de concreto armado, criação de espaços amplos e abertos sem a necessidade de suportes internos, proporcionando uma sensação de fluidez e liberdade, integração harmoniosa entre a forma, função e estética, criando edifícios que são ao mesmo tempo visualmente impressionantes e eficientes em termos estruturais. Alguns exemplos de obras do arquiteto: a Igreja de La Virgen Milagrosa, na cidade do México, foi concluída em 1953. Essa igreja é um exemplo emblemático do uso revolucionário de Candela do concreto armado em hipérbole. Sua estrutura parabólica e hiperbólica é impressionante, proporcionando um interior espaçoso e aberto sem a necessidade de colunas de suporte internas. A igreja é caracterizada por sua forma orgânica e curvas suaves, que refletem a luz de maneira magnífica. Outra obra foi o Pavilhão de Raios Cósmicos, que é localizado também na cidade do México, teve sua conclusão em 1951. Este pavilhão é um exemplo pioneiro da aplicação das teorias de Candela sobre estruturas leves e eficientes. Sua cobertura em forma de casca é suportada por uma série de colunas finas, criando um espaço aberto e arejado. O design do pavilhão é inspirado nas formas naturais e celestes, refletindo a paixão de Candela pela fusão entre a arquitetura e a natureza. O Bacardi Office Building, localizado na cidade do México, teve sua conclusão em 1958. Esse edifício de escritórios é outro exemplo impressionante da maestria técnica de Candela. Sua fachada curva e esbelta é suportada por uma estrutura de concreto armado hipérbole que permite grandes vãos e espaços abertos. A transparência e leveza do edifício contrastam com sua robustez estrutural, criando uma harmonia única entre forma e função. O Palácio de Los Deportes, da cidade do México, teve sua conclusão em 1968. É um estádio esportivo e uma das maiores obras de Candela, destacando-se por sua impressionante cobertura em forma de casca.
A estrutura de concreto armado hipérbole permite a criação de grandes vãos sem a necessidade também de pilares de suportes internos, proporcionando aos espectadores uma experiência imersiva e sem obstruções, muito presente nas obras de Candela. O Palácio de los Deportes é um marco da arquitetura moderna no México e uma demonstração do talento de Candela em combinar forma, função e inovação. Félix Candela foi um dos arquitetos e engenheiros mais influentes a explorar e desenvolver o uso de sistemas de cascas finas, dos quais os paraboloides hiperbólicos são um exemplo proeminente. Os paraboloides hiperbólicos são formas arquitetônicas que apresentam superfícies curvas, criadas a partir da rotação de uma parábola em torno do seu eixo. Eles são uma forma específica de casca fina, que é uma estrutura caracterizada por sua alta eficiência estrutural em relação ao material utilizado. Candela foi um dos pioneiros no uso de cascas finas. Reconheceu o potencial estrutural e estético dos paraboloides hiperbólicos como elementos de cascas finas. Ele explorou sua capacidade de cobrir grandes vãos com uma quantidade mínima de material, criando assim espaços interiores amplos e sem obstruções. Além disso, as formas curvas dos paraboloides hiperbólicos proporcionavam uma estética única e cativante, que Candela valorizava em suas obras. Félix Candela teve grande importância na arquitetura pelo fato de que ele foi um dos principais arquitetos e engenheiros a explorar e popularizar o uso dessas formas com partes de sistemas de cascas finas em suas obras. O arquiteto faleceu em 7 de dezembro de 1997, deixando para trás um legado duradouro na arquitetura e um exemplo inspirador de criatividade, engenhosidade e paixão pelo seu trabalho. Suas obras continuam a ser estudadas, admiradas e celebradas como testemunhos da capacidade humana de transcender os limites da imaginação e da inovação.